No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Arthur Gomes Ferreira faleceu ontem às 6 da manhã, na sua querida casa em Vila das Flores, na região do Alto Paranapanema. A morte o encontrou com 79 anos, após uma vida plena de serviços prestados à comunidade, amizades forjadas e paixão pela natureza. Era filho de Antônio Ferreira e Maria Gomes, que morreram em 1985 e 2002, respectivamente. Seu infante sonho era ser médico, sonho que se tornou realidade quando concluiu a Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo em 1964. Durante mais de 50 anos, Arthur dedicou-se ao cuidado das pessoas como médico e cirurgião, primeiro no Hospital da Luz e posteriormente, ao lado de seu filho Jorge, na clínica particular que fundaram em 1985. Ao longo de sua carreira, o Sr. Ferreira salvou inúmeras vidas e consolou muitos corações. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2005, por 30 anos dedicados ao ensino público e serviços prestados à comunidade. Em sua vida pessoal, Arthur foi casado com Amada Maria das Graças, que falecera em 1997, vítima de câncer. Juntos, eles construíram uma família composta por 4 filhos e 8 netos. Os domingos, o Sr. Ferreira adorava cortar lenha no quintal e cozinhar jantares com a família. Era conhecido por sua fórmula secreta de feijoada e por seu forte café da manhã servido em copo de vidro grosso. Arthur também era apaixonado pela natureza. Dedicou muitos anos à pesquisa e conservação de espécies ameaçadas de extinção na região. Em 2018, foi homenageado com a Medalha de Prata do Ministério da Cultura pelo seu trabalho inovador em biologia e proteção ambiental. Ao longo dos últimos anos, o Sr. Ferreira dedicou-se à restauração de motocicletas antigas, uma paixão que compartilhava com seu filho Jorge. Juntos, eles viajavam por estradas de todo o Brasil em busca de novos projetos e aventuras. Arthur Ferreira será lembrado como um médico amado pela comunidade, um pai carinhoso e um apaixonado pela natureza e pelos detalhes do cotidiano. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz da TV Globo em 2019, quando a equipe fez uma reportagem sobre sua vida e trajetória. Hoje, a senhora Maria Fernandes, nascida em Pedra Branca, em São Paulo, aos 75 anos, faleceu após uma longa batalha contra a demência. Filha única de um trabalhador humilde e uma mulher dedicada à vida familiar, Maria Fernandes sempre teve uma paixão por ciências naturais e pelo meio ambiente. Crescida em meio às serras paulistas, Maria descobriu a sua vocação pelo meio ambiente aos 14 anos, quando ajudou sua mãe na plantação de frutas e ervas no seu pequeno jardim. Com o tempo, a paixão por botânica transformou-se numa verdadeira dedicação à proteção da natureza e ao combate ao descasamento florestal. Estudar ciências naturais era para Maria uma maneira de honrar sua terra natal. Graduada em Biologia pela Universidade de São Paulo, Maria tornou-se _Starts e _Start Assistant, uma referência na proteção ambiental em Pedra Branca. Dedicou a vida inteira à preservação do meio ambiente, trabalhando como ecologista no Instituto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, onde desenvolveu projetos que tiveram repercussão internacional. Sob sua orientação, o IPEDS implementou várias iniciativas de reflorestação e conservação de espécies ameaçadas em regiões de São Paulo e Minas Gerais. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por suas contribuições para o ambiente brasileiro. Maria Fernandes era conhecida pela sua devoção às plantas e pelas suas habilidades botânicas. Sua casa era um verdejo, com flores e árvores em todos os cantos. A senhora amava cuidar de seus plântios, desde as rosas que cercavam a casa até a coleção de orquídeas raras que cuidava no quarto mais frio da casa. Na tarde mais escura das tardes,
Maria gostava de sentar-se na varanda e tocar violão. Sua música era conhecida pelos vizinhos, Kim_Start Assista, que a ouviam por lá do outro lado da rua, enquanto compunham suas músicas. Seu som era tão caro às famílias da rua que em 2018, o programa Gente que Faz da TV Brasil dedicou uma matéria a ela, chamada Senhora do Violão de Pedra Branca. Maria Fernandes foi mãe de 4 filhos e avó de 5 netos. Para ela, a família era tudo. Compreendia que as coisas mudavam, mas nunca perdeu sua fé em seu amor e carinho pelos seus familiares. Apesar do sofrimento pessoal, Maria Fernandes sempre foi um modelo de força e resiliência para todos aqueles que a conheceram. A senhora viveu uma vida intensa e enriquecedora, deixando marcas profundas em quem a conheceu. Hoje, com o seu despedida, ficamos mais unidos pela memória de sua dedicação à natureza, ao meio ambiente e às pessoas que amou. Maria Fernandes foi uma mãe, avó, irmã, esposa e amiga. Hoje, ela nos lembra como um cheiro de orquídeas em flor, um quarto iluminado pela luz do sol e a voz suave de uma música tocada no violão. Ela é, sempre será, Maria Fernandes, a Senhora das Flores, da vida e do amor. Luz do Céu, Lázaro Ramos. Esse nome, como uma lira mágica, tocou as almas da nossa terra, derramando sonhos e esperança sobre um palco infinito. A vida é teatro, dizem, e ele se encena desde o início, nas ruas de Salvador, onde a alegria das cores e dos ritmos já era seu primeiro palco. Lá, no Brasil carioca, ele aprendeu que a paixão é uma música composta por 1000 sons, cada um deles uma lembrança, um respiro, um sorriso ou lágrima. A vida é um filme, também, e o diretor escolheu-se para construir suas próprias histórias, onde o amor, a liberdade e a igualdade são os principais papéis. Ele se levantou das ruas como uma flor do meio da calçada, sua voz um grito de esperança no cacofonia da vida. A cada palavra falada, a cada gesto realizado, ele construiu um legado que transcende o tempo e o espaço, uma obra-prima imersa na consciência coletiva do Brasil. Suas performances são um mistério encantador, onde o real se funde com o imaginário, criando um universo próprio, povoado por personagens que vivem e respiram a vida em suas veias. Ele é um ator, um escritor, um diretor, um apresentador, uma espécie de gênio humano que desafia as convenções e abre caminhos inéditos para a expressão artística. Mas Lázaro é mais do que isso. Ele é um símbolo da luta, da resistência e da transformação. Sua voz se eleva acima do barulho da discriminação e do preconceito, pregando a união e o respeito pelo outro. Seu carisma e engajamento social tornaram-no um ícone incontestável na luta contra o racismo e pela valorização da diversidade no Brasil. Ele é uma luz que transala as trevas, uma esperança que brilha nas sombras. Sua vida, então, é mais do que um romance biográfico. É uma epopeia, uma canção de amor à vida, à liberdade e à fraternidade. É a história de um homem que, com seu talento e sua dedicação, transformou o mundo, um pouco à sua imagem e semelhança. Lázaro Ramos, Coral das Ruas, é uma celebração da vida, uma festa do amor, uma homenagem ao sonho. E ele continuará brilhando, como um sol nasceu de um mundo trevoado, emocionando e inspirando gerações futuras com seu legado inesquecível. Lázaro Ramos nasceu em Salvador, cidade onde o mar e a terra se abraçam em uma dança constante, onde as ruas respiram histórias e os cantos vibram com a essência do Brasil. Ele nasceu em um momento em que o sol quente do dia entrava por janela da sala de parto, e como se ele tivesse sentido a chama de seu destino, já à beira do mundo novo, as primeiras ondas marcantes do mar adentro começaram a formar suas primeiras letras. Ele nasceu em uma família humilde, onde o amor e a perseverança eram coisas valiosas como ouro e prata. Eles viviam em um pequeno apartamento no bairro do Cabula, um lugar cheio de vida e energia cultural. Aquele bairro era um mundo ainda por explorar, onde o vento carregado de histórias contadas pelos velhos abria caminhos para territórios incertos, mas promissores. A casa do Lázaro era uma espécie de refúgio, um lugar onde a família se reunia e compartilhava as luzes da vida. E ele, o menino com os olhos grandes e cheios de curiosidade, crescendo entre a música, dança e manifestações populares, já sabia que tinha algo especial dentro de si, um doncito que o separava dos outros. Ele era uma espécie de pássaro, encantador e misterioso,
que gostava de voar nas nuvens coloridas da criatividade. Desde pequeno, Lázaro se aventurou em territórios artísticos, enfeitando suas brincadeiras com imitações fascinantes e histórias fantasmagóricas. Ele era um menino que encantava tudo ao seu redor, fazendo as pessoas se perguntarem: qual é o segredo disso, garoto tão especial? Lázaro, o menino do Cabula, era uma espécie de alquimista da criatividade, que transformava a vida cotidiana em algo extraordinário. Ele vivia dentro de um universo onde o teatro era a língua materna e as brincadeiras eram a comida do amor. E é por isso que Lázaro Ramos, filho daquele belo Brasil carioca, foi despertar os sonhos de tantas pessoas, mostrando que mesmo em um mundo simples, o talento pode se revelar e a vida ser transformada em algo maravilhoso. E é por isso que ele é hoje uma lenda viva, um testemunho de que nem sempre é preciso navegar pelo mar para encontrar os sonhos e que às vezes o caminho do coração se encontra no bairro mais próximo. Lázaro Ramos, filho da terra baiana, nasceu no coração do carnaval, onde o ritmo das batucadas enche o ar até ficar palpitavelmente visível em seu sangue. Na infância, a vida era uma festa, e o teatro de rua era o palco perfeito para seus primórdios artísticos. Na juventude, ele encontrou sua verdadeira casa na legada pela Mãe Deus, no Olodum, um famoso grupo de teatro que abraça a cultura afro-brasileira como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ali, em meio às cores e ao som vibrante, Lázaro descobriu seus grandes mestres: o sol e a terra, as maracás e o cuíca, a bateria e a dança, os olhares fervorosos do público que, sem parar de testemunhar a magia dos corpos em movimento, encantava e desafiava ao mesmo tempo. Nesse ambiente fecundo e vital, o jovem Lázaro aprendeu a disciplina, a improvisação e a consciência social, uma lição que seria fundamental para seu caminho artístico. Ele enfrentou os desafios de se afirmar como um jovem negro no cenário cultural brasileiro, onde as barreiras eram múltiplas e a diversidade, às vezes, um tapete vermelho sobre o qual se jogavam olhares hostis. Mas Lázaro era mais forte do que tudo, um guerreiro da liberdade e da expressão. As dificuldades serviram como combustível para a construção de uma identidade artística forte e envolvente, enquanto suas primeiras apresentações marcavam o início de um caminho sólido. Aquele jovem que sonhava com o teatro, cedo percebeu que não poderia ser apenas uma miragem no horizonte. Era algo mais, era a própria vida, o propósito de sua existência. Aos olhos do mundo, ele era apenas um menino da rua, mas para si mesmo, ele era o solitário herói que lutava por um lugar no cenário artístico brasileiro. E hoje, com a força de seu passado e a sabedoria do tempo, Lázaro Ramos continua a desbravar caminhos, a construir pontes entre as gerações e a transformar o teatro em uma experiência viva, uma celebração da vida e da diversidade. E, como o sol que nunca se esquece de seu nascimento, ele continua a cantar a sua história, a dançar a sua herança e a gritar, com voz forte e clara: "Eu sou da terra, eu sou da vida", ouviu. Lázaro Ramos, um nome que se tornou sinônimo de versatilidade e talento no âmbito da arte brasileira, emerge como uma figura emblemática da cultura nacional. O destino chamou para as sombrias ruas do Morro da Fava, em Salvador, onde nasceu e viveu suas primeiras décadas, impregnando-se das vibrantes cores do Nordeste, dos seus ritmos contagiantes e dos contrastes sociais que marcam a realidade brasileira. Em uma cidade marcada pelo candomblé e pela samba, onde a dança é sinônimo de vida e o fim de semana é uma celebração, Lázaro aprendeu a transformar o sofrimento em arte, a extrair beleza da escuridão. Ao lado de seus irmãos, sobreviveu a dificuldades que assolaram sua família, mas sempre seguiu adiante, alimentado pela paixão pelas artes cênicas e pelo sonho de transformar-se em ator. A força e a vitalidade da Bahia, que vive nas veias do ator, se misturaram com o espírito inquieto de um jovem que sonhava além das fronteiras de seu bairro, e assim, desembarcou em São Paulo, onde conheceu o reconhecimento e o sucesso. A ascensão de Lázaro Ramos no meio artístico brasileiro é marcada por papéis memoráveis, como o da campeã de futebol Trans Rodrigues em Tempos Modernos e o de um jovem gay enfrentando a rejeição familiar em Viver a Vida. Mas foi com seu desempenho como o trágico Zumbi dos Palmares na novela Cabo da Gibraltar que o ator conquistou definitivamente o coração do público. No cinema, Lázaro se impôs como uma referência com filmes como Madame Satã, no qual viveu o carismático líder político e espiritual Marechal, e Tigre de Ferro, onde interpretou um jogador de futebol.
Seus trabalhos foram premiados em festivais internacionais e renderam a ele uma posição respeitada entre os mais destacados atores brasileiros da geração atual. Além de ator, Lázaro Ramos é também escritor e diretor, quebrando as barreiras do palco e da tela para explorar as múltiplas linguagens que a arte oferece. Sua voz se amplia, influenciando a cultura brasileira de maneira significativa. A vida de Lázaro Ramos é uma saga de luta e triunfo, um testamento à força da vontade e à perseverança. Sua carreira é uma cartografia do Brasil contemporâneo, marcada pelas lutas sociais, pela diversidade cultural e pela busca por igualdade e justiça. E sua arte é um baluarte contra o esquecimento, a indiferença e a desigualdade, uma voz que se ergue em solidariedade com aqueles que lutam por seus direitos e pelos ideais de uma sociedade mais justa e inclusiva. Assim como o mar que bate contra as areias do Morro da Fava, Lázaro Ramos é uma força natural, uma onda que se eleva e desboca, transformando a realidade em arte e a vida em poesia. E a cada palavra, a cada gesto, ele nos lembra que o sonho pode se tornar realidade, que mesmo nas sombras mais escuras do ser humano, há espaço para a luz, para a esperança e para o amor. Lázaro Ramos não é apenas o reflexo de um olhar que se confunde com a realidade. Ele é, sim, um mirageiro cujo brilho ilumina horizontes distantes. Um ser capaz de conter inúmeras camadas, onde o particular e o coletivo se mesclam, onde as sombras e a luz se entrecruzam como em uma dança celestial. Ele, cujo nome é sinônimo de resiliência e audácia, surgiu das profundezas da terra brasileira, enquanto o sol imperioso derramava sua luz sobre a tierra dos seus antepassados. Nas ruas do Nordeste, onde o calor batia contra a pátina de pó que recobria as casas abandoadas e as soneca-águas da beira-mar, ele cresceu. A vida lá era dura, mas a sua essência brilhava em seus olhos, em sua voz. Lázaro, aquele menino que sonhava com uma vida mais leve, mais cheia de cores e música, foi transformando-se no tempo. Transformou-se num homem capaz de abrir caminhos inéditos, de se erguer em meio ao caos e às incertezas da vida. E o que foi seu legado? Um olhar renovado para a vida, uma nova forma de ver o mundo, uma espécie de lente através da qual tudo parece mais colorido e vibrante. Ele ensinou-nos a ver além dos estereótipos, a ouvirmos as vozes silenciadas. O seu talento artístico foi comprovado em palco e na tela, mas a sua verdadeira arte consiste em ser um ser humano autêntico, que vive o amor, a dor e a solidariedade